Meus queridos irmãos, irmãs, líderes amados de Deus, mais uma vez nos encontramos aqui para estudar hoje a lição de número 2 do nosso evangelismo e discipulado. Na última lição, nós vimos a respeito de quem é Deus, a partir do texto do Salmo 139, versículos de 1 a 24, estudamos esse assunto tão importante. Na ocasião, o texto para decorar foi João 17:3, quando diz: "E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste." É importante que os líderes cobrem isso do grupo e que frise bastante esta mensagem. Naquela lição, nós aprendemos algumas coisas muito importantes que eu gostaria de ressaltar rapidinho antes de entrarmos na introdução da lição de hoje. Na lição passada, então, nós aprendemos que há somente um Deus, o Deus vivo e verdadeiro, perfeito e justo em seu ser e em todos os seus atos, que existe e pode ser conhecido, e revelou como Deus, e se revelou como Deus da criação, da redenção e da providência. Também aprendemos naquela ocasião que soberanamente, de forma santa, sábia e poderosa, este Deus forte cuida, supre, preserva e governa todas as suas criaturas e todas as ações de suas criaturas. Esse Deus poderoso, Ele está conosco. Frise isso para os membros do seu grupo. Ele está conosco e tem poder para nos ajudar, para nos proteger. E Ele exige de nós uma adoração espiritual sincera. Nós aprendemos naquela ocasião que a melhor maneira de sermos gratos a Deus por todos os seus poderosos feitos para conosco, e principalmente pela salvação em Cristo Jesus, o amor dele revelado em Cristo Jesus, é nos entregar incondicionalmente a nossa vida a Ele e ao serviço dele. Encerramos a lição passada desafiando os nossos discípulos, os membros do nosso grupo, a que pensassem, a que meditassem ao longo da semana a respeito de como agradar o Deus vivo e verdadeiro, a partir da meditação de Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Hoje, a nossa lição de número 2, nós trataremos a respeito da santidade de Deus, ou seja, Deus é santo. O nosso texto é Salmo de número 99, e é importante que vocês leiam atentamente o Salmo de número 99. O texto para decorar ao longo dessa semana é Isaías capítulo 6, versículo 3, quando o texto lá diz: "Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória." Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Salmo de número 99 diz assim: "Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado, acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante ao escabelo dos seus pés, porque Ele é santo." Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que o invocam o nome, clamavam o Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste: "Ó Senhor nosso Deus, foste para eles perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante ao seu santo nome, porque santo é o Senhor nosso Deus." Esse é o nosso texto básico da lição de hoje. Portanto, na lição de hoje, de número 2, gostaria de
que os irmãos destacassem, nós gostaríamos de destacar nesta lição as seguintes lições básicas. Então, ao longo da lição, os objetivos são os seguintes. Primeiro, é importante que o líder destaque que o Deus Trino é santo. Grave isso ao longo de toda a lição. O Deus Trino, o Deus que se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, é santo. Segundo, que a santidade de Deus pode ser vista em seus diversos atributos. Atributos são marcas distintivas de Deus. E os atributos de Deus se classificam em duas categorias. Primeiro, a categoria dos atributos naturais, ou seja, aqueles atributos que são exclusivos da natureza de Deus e que ele não comunicou às suas criaturas. Por exemplo, a sua autoexistência, a sua imutabilidade, a sua infinitude e a sua soberania. Isto é absoluto em Deus e ele não comunicou às suas criaturas. Esses atributos nós também podemos chamá-los de atributos incomunicáveis ou atributos naturais. A Bíblia também fala dos atributos morais, ou seja, aquelas qualidades que em Deus são absolutas, mas Ele comunicou estas qualidades às suas criaturas. Também são conhecidos como atributos comunicáveis. Por exemplo, a fidelidade, a bondade, a santidade, a justiça, a veracidade, a misericórdia, o amor e a sabedoria. Então, gostaria que os irmãos destacassem isso na lição de hoje. Uma terceira lição que devemos destacar nessa lição é que a santidade é a qualidade central de Deus, é o atributo por excelência, visto que todos os outros atributos de Deus são manifestações do seu caráter santo. Então, a santidade é o atributo central de Deus. O quarto objetivo principal, que é muito importante que os líderes destaquem ao longo dessa lição, é que nós podemos afirmar que tudo começa com a santidade de Deus. Quando o cristão se vê à luz da santidade de Deus, ele vê a sua situação e os fundamentos da sua vida são abalados, como aconteceu com Isaías, e ele clama então pela misericórdia de Deus. Quando nós vemos a santidade de Deus, tudo de errado vem à tona. E diante da santidade de Deus, nós vemos a nossa real situação e somos premidos a confessar os nossos pecados e a mudar de vida. Por isso é que o irmão líder, a irmã líder, deve destacar o texto de Provérbios, capítulo 28, versículo 13. Manda as pessoas lerem esse texto, porque diz lá claramente que nós devemos confessar os nossos pecados e deixá-los. Tudo começa e, na realidade, termina, ou seja, se conclui com a santidade de Deus. Vamos então à nossa introdução. O texto está bem colocado aí, com certeza vocês não terão dificuldade. Na nossa introdução, nós destacamos aí esse triságio. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos e toda a terra está cheia da sua glória. Foi o cântico dos querubins no tempo de Isaías, lá no texto de Isaías capítulo 6, versículo 3. 800 anos mais tarde, em Apocalipse capítulo 4, versículo 8, nós temos os seres viventes, os 4 seres viventes, também cantando e declarando, proclamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Com isso, nós podemos dizer que do Gênesis ao Apocalipse, a Bíblia inteira mostra a santidade de Deus. Então, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, nós temos claramente a Bíblia exaltando a santidade de Deus. Quando os seres espirituais ao redor do trono proclamam que Deus é santo, 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 eles estão expressando com toda a força e paixão a verdade da natureza trina e santa de Deus. As 3 pessoas da Trindade, uma natureza só, santa, absolutamente santa e majestosa. É isto que os irmãos líderes, as irmãs líderes devem destacar
nesta introdução. A letra A, na nossa parte indutiva, tem claramente aí escrito: o Deus revelado na Bíblia é santo. Salmo de número 99, que é o nosso texto básico. E esta santidade, ou seja, Deus manifesta essa santidade de algumas maneiras. Por exemplo, na obra da criação. Então, na obra da criação, Deus manifesta a sua santidade. Vocês podem conferir aí em Gênesis capítulo 1 até o versículo 31. É importante vocês destacarem de maneira indutiva que aparece lá 7 vezes Deus dizendo que tudo que ele tinha feito era bom. Então aparece 7 vezes a afirmação de Deus que aquilo era bom, era santo, era perfeito, era puro. Então toda a obra da criação foi executada de maneira santa, de maneira perfeita. Deus também manifesta a sua santidade através da sua lei, por meio da sua lei. Toda a lei de Deus, né? O Deus santo, ele fez a sua lei, ele promulgou a sua lei de maneira justa, santa e boa. Os irmãos poderão conferir isso no Salmo 18, versículo 30, Salmo 119, versículo 96 e principalmente em Romanos capítulo 12, verso 12, quando Paulo afirma que, de fato, a lei é santa e o mandamento do Senhor é santo, justo e bom. Deus também manifesta a sua santidade na obra da redenção. Ou seja, Deus não pode tolerar o pecado e Ele não podia simplesmente nos salvar, não podia efetuar essa salvação ao custo da sua santidade. Por isso que o ato de levar Jesus à cruz e em Jesus todos os nossos pecados, esse é claramente uma manifestação da santidade de Deus, né? O Redentor teve que sofrer a pena merecida pelo pecado, pois a ira de Deus, na essência, é o exercício prático da sua santidade. Deus despreza o pecado, entretanto, revelou o seu amor, a sua santidade, a sua justiça, no momento em que Jesus foi para a cruz no nosso lugar. Nossa lição também deixa claro que Deus revela a sua santidade na conversão do pecador. O novo nascimento é obra exclusiva do Espírito Santo, ele vem do alto. O novo nascimento, ele é obra exclusiva de Deus, né? E, portanto, essa ação de Deus é uma expressão clara da sua santidade. E nós nascemos de novo, né? Aquele que nasceu de novo, aquele que foi regenerado, ele foi regenerado exatamente para ser santo e para desenvolver a santificação. Também a santidade de Deus é vista claramente na sua provisão. Na provisão e será vista também na sua glorificação, na glorificação do crente, na volta do Senhor Jesus. Quando a nossa salvação for consumada, seremos restaurados à santidade de Deus, né? Nós não teremos o poder de Deus, não teremos a sabedoria de Deus, mas a Bíblia deixa claro que nós teremos a santidade de Deus, né? O salmista disse: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Salmo 17, versículo 15. E por fim, neste item, a santidade de Deus também pode ser vista claramente no juízo final. A santidade de Deus será vista em toda a sua pureza no dia do julgamento final. Deus é santo e a sua ira será veemente. Contemplar a face de Deus será demais para os pecadores. É isso que diz Apocalipse capítulo 6, versículo 16. Deus é santo, o seu ser é santo, os seus decretos
são santos. É isso que nós devemos afirmar nessa lição. Letra B. O caráter santo de Deus é manifesto. E é isto que nós podemos ver em Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 13. É importante que esse texto seja lido com grupo, porque as perguntas têm a ver com esse texto. Por exemplo, por meio da experiência de Isaías, fica claro que todo o conhecimento de Deus começa pela revelação da sua santidade. Leia o texto e observe como a visão da santidade de Deus mudou a visão, a vida e o ministério de Isaías. E aí vocês poderão destacar. Quando Isaías viu a santidade de Deus, a sua visão mudou. Ou seja, ele passou a olhar para ele mesmo e entendeu que ele era pecador. Na realidade, ele vai ao templo para reclamar com Deus a respeito do pecado do povo. E quando ele vê a santidade de Deus, ele viu que também era pecador. Segundo, a visão da santidade de Deus mudou a vida de Isaías, a vida dele, né? Ele percebeu que também precisava da graça de Deus, que também precisava do favor de Deus, né? Quando ele chega no templo, a visão da santidade faz ele olhar para cima, a visão de santidade faz ele olhar para dentro dele e a visão da santidade faz ele olhar para fora. Ou seja, o ministério de Isaías também mudou, ao ponto dele dizer, eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que acontece com todas as pessoas. Quando nós contemplamos a santidade de Deus, nós passamos a olhar para cima, olhar para dentro e olhar para fora. É isso que vocês devem destacar nesta lição. Segundo, a visão de João. 800 anos mais tarde, ou seja, 800 anos depois de Isaías, João teve a mesma experiência que Isaías teve. Ele também viu o trono de Deus e viu a santidade de Deus. No caso lá de Apocalipse capítulo 4, versículos 1 até 11, a pergunta que aparece aqui é a seguinte: qual foi o propósito de Deus em revelar a João a sua santidade? O texto lá vai ensinar claramente para nós que naquela ocasião o propósito de Deus era primeiro confortar o coração de João e, consequentemente, confortar o coração dos leitores de João e o nosso coração hoje. Então, quando nós contemplamos a santidade de Deus, nós recebemos esse conforto profundo e maravilhoso. Segundo, a santidade de Deus nos impulsiona, ela nos dá coragem, ela nos capacita para enfrentar as lutas do dia a dia. É isso que aconteceu naquele dia, naquele momento. Esse foi o propósito original. A visão da santidade tinha o propósito original de confortar, de consolar o coração de João e dos seus leitores, mas também tinha o propósito de capacitá-los, tinha o propósito de fortalecê-los para enfrentar as lutas que viriam. Então, antes de falar sobre os julgamentos, antes de falar sobre as tribulações, as dificuldades, Deus então consola, conforta e encoraja os crentes para eles seguirem em frente. Pergunta de número 3 da nossa lição, que aparece aí claramente, né? Diz aí, você concorda que conhecer a santidade de Deus é indispensável para tudo na nossa vida? Explique por quê. Então vocês vão dar oportunidade para o grupo compartilhar, mas a resposta é sim, né? Deus é a nossa referência para tudo. Ou seja, a santidade de Deus, a perfeição de Deus é a nossa referência para tudo. A letra C da nossa revista, do nosso estudo, diz lá, né? O Deus Santo exige santidade. E a primeira pergunta é, com base na santidade de Deus, o que é exigido em Levíticos capítulo 11, 44 a 45 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 e o versículo 7. Se os irmãos lerem lá, e é muito importante que compartilhem essa leitura, vai ficar claro lá que Deus exige santidade, separação, exclusividade. Santidade é a mesma coisa que separação. E aquele que se separou, ele é exclusivo de Deus. Então, principalmente o texto de
1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. E aí ele continua, versículo 4, que cada um saiba possuir o seu próprio corpo em santificação e honra, né? E no versículo 5 ele vai dizer, não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus. Então, aqueles que conhecem a Deus sabem que Deus é santo e, portanto, exige a santificação de cada um dos seus servos e servas. E ele conclui no verso 7 dizendo, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Pergunta de número 2, diz lá, o Deus Santo espera que cada cristão viva uma vida santa. Qual é a sua opinião a respeito desta afirmação? Sobre esta afirmação. Aí cada um vai compartilhar. E caminhamos então para a conclusão da nossa lição de hoje. Na conclusão, eu cito aí uma frase de John Piper, quando ele diz assim, Deus ama a sua santidade com infinito amor e cuida da sua pureza. Este é o ponto de partida para a compreensão de Deus, do homem e do mundo. Ou seja, tudo começa com a santidade. Para você compreender a Deus, você tem que pensar na santidade dele. Para você compreender o homem, tem que pensar na santidade de Deus. Para compreender o mundo, tem que pensar na santidade de Deus. Se não começarmos pela santidade de Deus, tudo irá errado, tudo vai começar errado. É exatamente esse impacto da santidade de Deus que leva o homem à conversão. É exatamente esse impacto da santidade de Deus que faz o homem confessar os seus pecados e mudar de vida. Por isso é que nós, nesta lição, precisamos exaltar a santidade de Deus e Ele requer essa santidade também nas nossas vidas. E John Piper, então, encerra o seu pensamento dizendo o seguinte, se não sentirmos um temor, tremor e admiração pela santidade infinita de Deus, que se opõe ao mal com ira e furor, então todos os nossos outros sentimentos e pensamentos vão estar com defeito na melhor das hipóteses. Isto é que a nossa lição pretende no dia de hoje. Como exercício prático, ao longo da semana, faça uma reflexão sobre a santidade de Deus em relação à sua vida, sobre como esse conhecimento impactou e impacta a sua vida, né? E o despertamento disto ao longo desta semana, te fortalecendo e te dando cada vez mais convicção, consolo, consciência para você enfrentar todas as adversidades. Que Deus te abençoe e que a sua lição possa ser uma bênção. Amém.